Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas alternativas para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, que não são os tratamentos mais convencionais que geralmente a gente indica no tratamento da doença do refluxo. Bom, nós sabemos que alguns pacientes que são portadores da doença do refluxo gastroesofágico precisam de usar o tratamento clínico ao longo de anos, ao longo de muito tempo. E alguns desses pacientes se recusam a fazer a cirurgia anti-refluxo. E quais seriam então as alternativas para esse paciente que tem uma doença do refluxo de difícil controle e que por vezes tem a indicação de ser submetido à cirurgia anti-refluxo, mas que por opção não pretende fazer a cirurgia e se incomoda com o uso contínuo da medicação, Então hoje, na doença do refluxo, a endoscopia tem sido uma grande aliada. Eu vou citar hoje então dois métodos que a gente pode utilizar no tratamento da doença do refluxo. O primeiro método é o Stretta. É um aparelho que se assemelha a um endoscópio, que é feito como se fosse um procedimento de endoscopia. O paciente é submetido a esse procedimento durante o dia, sob anestesia, e ele vai para casa no mesmo dia após o procedimento, podendo assumir as suas atividades normalmente no dia seguinte. É um procedimento que a gente introduz um tubo pela boca do paciente. Esse tubo é posicionado no final do esôfago e a gente usa uma radiofrequência. É um equipamento que permite passar uma radiofrequência no esfíncter esofagiano inferior, ou seja, naquela região do esôfago que é a responsável por evitar o refluxo. Essa radiofrequência, essa energia em radiofrequência, ela faz com que esse músculo passe a funcionar de forma melhor, de forma mais adequada, evitando então que ocorra o refluxo gastroesofágico. Então o Stretta é um procedimento que a gente não faz nenhum corte, é um procedimento minimamente invasivo, não tem corte, não é uma cirurgia, é um procedimento feito por endoscopia e que a recuperação é mais rápida e tem tido bons resultados no controle da doença do refluxo gastroesofágico em pacientes mais específicos. Por exemplo, o paciente que não quer submeter a uma cirurgia, o paciente que é muito jovem e que está com uso contínuo de medicamentos, se ele interrompe o uso do medicamento, ele tem um retorno dos sintomas, e aquele paciente que tem um refluxo faringo-laríngeo de difícil controle, a gente já falou um pouquinho do refluxo faringo-laríngeo, que dá sintomas fora do esôfago, como sintomas otorrinolaringológicos, sintomas pulmonares. Esse paciente também pode se beneficiar do Stretta. E alguns outros casos de pacientes com doenças do refluxo com difícil controle com tratamento clínico. Um outro método que a gente pode falar também, que também não é cirúrgico e não é clínico, não é uso de medicação, seria o ARMS. O que é ARMS? O ARMS é a sigla em inglês da mucosectomia anti-refluxo. O que é um procedimento de mucosectomia? É um procedimento feito por endoscopia e que vai simular o mesmo benefício da cirurgia anti-refluxo, da fundoplicatura. O médico introduz o aparelho de endoscopia e faz uma retirada de um pedaço do fundo da mucosa do estômago. Essa retirada desse pedaço do estômago vai fazer uma cicatrização na região da transição do esôfago para o estômago e vai fechar essa região e evitar assim o refluxo. Então o princípio dele é o mesmo princípio da fundoplicatura, que é a cirurgia. Na cirurgia o médico costura o fundo do estômago em volta do esôfago. No ARMS, na mucosectomia por endoscopia, o endoscopista retira uma parte dessa mucosa e submucosa gástrica e a cicatrização dessa região faz com que essa transição do esôfago para o estômago fique mais apertada e evite o refluxo ácido do conteúdo gástrico para o esôfago. Então são duas técnicas inovadoras que já é possível a gente estar realizando e a gente consegue realizar isso ambulatorialmente aqui na clínica. O paciente fica no amanhã, por exemplo, o Stretta deve durar por volta de 60 minutos,
A mucosectomia pode durar por volta de 60 minutos também, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do paciente. O paciente se recupera no mesmo dia, não há necessidade de ficar internado e retoma suas atividades usuais no dia seguinte. Da mesma forma que o paciente se submete a uma endoscopia, tem um atestado do dia do exame, né? E no dia seguinte já está apto para realizar suas atividades. Então, procure seu médico especialista, se informe, né? Hoje existem alternativas ao tratamento com medicamentos e ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo. E nós nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.